Rapaziada, finalmente eu criei coragem e tomei a decisão de vender todas as cotas de um fundo imobiliário que, há um bom tempo já vem me tirando a paz. Esse fundo imobiliário, ele é um dos top 3 do setor de logística hoje, top 3 com relação ao tamanho do seu patrimônio. Ele é um baita fundo imobiliário, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas esse fundo ele vem me preocupando principalmente pelas últimas movimentações que ele vinha fazendo. Então eu resolvi tirar ele de vez da minha carteira. Então nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os detalhes que me fizeram tirar esse fundo da minha carteira, quanto esse fundo me rendeu, quanto esse fundo me trouxe de dividendos, quais os prejuízos que esse fundo me deu no período em que ele ficou na minha carteira. E por fim, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer assim que vocês vendem um ativo da renda variável. Assim que vocês vendem um fundo imobiliário, assim que vocês vendem uma ação, eu vou mostrar para vocês como declarar essa venda para a Receita Federal para você evitar problemas futuros. Então eu vou mostrar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Porque aqui no canal, pessoal, eu vou compartilhar com vocês os resultados positivos dos meus investimentos, mas eu também vou compartilhar os resultados negativos quando eles surgirem. Como em ativo de renda variável, a gente pode comprar o ativo e vender no momento que a gente quiser, a gente não tem a obrigação de, ao comprar aquele ativo, ter que carregar ele pro resto da vida, a gente pode ir testando esses ativos da renda variável. Como esse fundo imobiliário, ele já estava há um bom tempo na minha carteira e ele só vinha me trazendo prejuízos. E além disso, essas últimas movimentações dele não me agradaram, eu já tinha decidido por parar de aportar nele e agora eu achei por bem vender todas as cotas para dar oportunidade para outro fundo imobiliário na carteira. Então, sem mais conversa, vamos dar uma olhada agora no histórico desse fundo lá na carteira. Bem, rapaziada, o fundo em questão aqui é o XPLG11. Eu tinha 28 cotas desse fundo e eu comprei essas cotas no dia 1º de fevereiro desse ano de 2024. Então eu recém completei aqui 7 meses que eu estava com esse fundo na carteira. Eu comprei as 28 cotas numa lapada só, foi tudo no mesmo dia e na mesma ordem de compra. Só que a corretora, quando ela fechou os valores aqui, ela fechou com valores diferentes. Porque no momento que a gente vai fazer essa compra, essa cota está oscilando ali de valor no mercado secundário. Então a corretora ela vai fazendo essa compra dessas cotas por partes. Mas no total foi investido um valor aqui de R$ 3.023 para a compra das 28 cotas do XPLG11. O preço médio de compra dessas cotas ficou de R$ 107,94. Ou seja, eu comprei cada cota por R$ 107,94. Já no momento da venda, a gente pula aqui para o dia 5 de setembro de 2024. Eu também fiz a venda de todas as cotas de uma vez só e pelo valor total de R$ 2.855. O preço médio por cota na venda ficou de R$ 101,97. Então veja aqui, pessoal, que nesses 7 meses investindo no XPLG11, eu tomei um prejuízo aqui de R$ 167,81. Isso apenas levando em consideração o valor da cota, a desvalorização da cota nesse período em que esse fundo passou na minha carteira. No caso aqui eu tive uma perda de 5,54% do valor investido. Mas nesses 7 meses aqui que esse fundo passou na minha carteira, eu recebi dividendos dele e esses dividendos eles eram isentos de imposto de renda. No total, nesses 7 meses que esse fundo passou na minha carteira, eu recebi de dividendos R$ 152,88. Ele pagou nesses 7 meses 78 centavos por cada cota. No caso, como eu tinha 28 cotas desse fundo na carteira, eu estava recebendo por mês de dividendos R$ 21,84, o que representou aqui em torno de 0,75% de rentabilidade ao mês. Então, no fim das contas, pessoal, se a gente subtrair aqui desse prejuízo de R$ 167,81, que eu tive apenas da desvalorização das cotas, se eu subtrair desse prejuízo o que eu recebi de dividendos nesse período, que foi R$ 152,88, no final das contas, o que eu tive de prejuízo, que eu tirei de dinheiro do meu bolso de fato, foi R$ 14,93. Como a gente consegue ver aqui, o valor, o prejuízo financeiro, ele não foi tão significativo, mas a perda foi grande. Sempre que a gente vai fazer um investimento, seja um investimento financeiro na compra de um fundo imobiliário, na compra de uma ação, ou até mesmo um investimento num terreno, numa casa, visando a valorização desses imóveis e a venda dele no futuro, a gente deve levar em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, se você abre mão do uso desse dinheiro para fazer um investimento em algum negócio, esse negócio ele tem que te gerar uma rentabilidade e no caso dos investimentos financeiros em fundos imobiliários, em ações, ele tem que render no mínimo ou acima da rentabilidade da renda fixa. Caso contrário,
não faz sentido a gente correr risco em um ativo financeiro de maior risco, como são os investimentos em fundos imobiliários e os investimentos em ações, quando a gente pode ter essa mesma rentabilidade em um ativo de renda fixa, que tem um risco mais baixo. Nesse investimento do XPLG11, eu perdi, além dos R$ 14,93, o tempo e a oportunidade de ter alocado esse valor em um ativo que tivesse me dando aqui agora uma rentabilidade positiva. Ou seja, eu perdi aqui R$ 14,93 e 7 meses de oportunidade de rentabilizar esses R$ 3.023. Agora, com esse dinheiro em caixa, eu vou aplicar em outro fundo imobiliário de logística, que provavelmente seja o LVBI11. Eu estou estudando aqui ainda. O XPLG11, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está com o valor da sua cota no mercado secundário de R$ 102. O valor dessa cota no mercado secundário, há mais de um ano, como a gente consegue ver aqui, ó, ela se mantém abaixo do valor patrimonial desse fundo, que hoje, o valor patrimonial desse fundo hoje é de R$ 112,93. E isso aqui está dificultando uma emissão bem sucedida desse fundo. Esse fundo está passando por uma emissão de cotas agora, uma emissão vexatória. O fundo está pedindo para captar 280 milhões de reais e até o momento ele só conseguiu captar R$ 1 milhão. E faz sentido, né? Quem tem interesse de entrar nesse fundo não vai deixar de pagar R$ 102 numa cota para pagar o valor patrimonial, que é R$ 112,93, mais taxa de emissão. Não faz sentido. Então essa cota aqui abaixo do valor patrimonial, ela está prejudicando o fundo. O seu P sobre VP hoje está da ordem aqui de 0,9, ou seja, esse fundo aqui está 10% descontado, e esse desconto, na minha visão, não tem nada a ver com a qualidade dos imóveis do fundo, que são de excelente qualidade. Eu vou mostrar para vocês aqui também. Esse fundo ele possui hoje 349 mil cotistas, é um fundo que teve o seu início em 2016, ou seja, o fundo já está com 8 anos de existência, e hoje ele tem um patrimônio de 3,3 bilhões de reais. A sua liquidez média diária, o volume de negociações diário desse fundo, é de 3,3 milhões. É uma excelente liquidez. Ele vem pagando 0,75% ao mês de rendimento, o que dá aqui um pagamento de 78 centavos por cota. Anualizado, esse rendimento dá um dividend yield de 9% ao ano. Então, como a gente pode ver aqui, os indicadores desse fundo são de um baita fundo imobiliário. E dando uma olhada aqui agora no seu relatório gerencial, a gente vê que o seu portfólio de imóveis e de contratos, ele faz jus a esses indicadores que a gente acabou de ver. Olha aqui, 90% do patrimônio desse fundo estão alocados aqui em imóveis físicos, 8% do patrimônio dele estão alocados aqui, estão aplicados em CRIs, LCIs e em renda fixa, e esses 2% restantes estão aplicados em cotas de outros fundos imobiliários, o que não é bom. Fundo de tijolo tem que investir em tijolo. Fundo que investe em outro fundo é FOF, e até onde eu sei, o XPLG11 ele não é um FOF. Mas como esse percentual aqui investido em fundos imobiliários ele é pequeno, então tá tranquilo. 61% das receitas do fundo são provenientes de contratos atípicos e os outros 39% são de contratos típicos. Isso é bom, né? Na minha visão, quanto maior o percentual de contratos atípicos, melhor, tanto para o fundo quanto para os cotistas. Dos locatários desse fundo, 12% das receitas imobiliárias são da Via Varejo, que é um grupo aqui composto por Casas Bahia, Ponto Frio e a parte de e-commerce, de lojas virtuais, do Extra e das Casas Bartias. Isso aqui é um ponto fraco desse fundo. Embora a Via Varejo ela tenha apresentado aqui bons resultados nesse último trimestre de 2024, no ano de 2023 inteiro e no primeiro trimestre desse ano de 2024, foi só prejuízo. Então, é um inquilino aqui para a gente ficar de olho. 12% das receitas são provenientes aqui da Leroy Merlin, 8% das lojas Renner, 8% do Mercado Livre, 7% do Pão de Açúcar, 6% da Mobile e 6% da Americanas, que também é outro inquilino complicado aqui. 42% estão distribuídos aqui entre outros locatários. Aqui nessa tabela a gente consegue ver todos os locatários desse fundo. Esses que eu acabei de falar, que tem pelo menos aqui 6% do patrimônio do fundo, e os demais que tem abaixo de 6%, mas que estão dentro desses 42 aqui. Esse ano vão ter algumas revisões de contrato aqui, 18% dos contratos vão ser revisados em setembro e 19% em novembro, o que provavelmente vai melhorar um pouco aqui as receitas do fundo. Todas essas revisões aqui de 2024, elas representam 10% de reajuste do total de receitas do fundo. E em 2025 é que o fundo ele vai ter um reajuste maior aqui, vão ser 15% de reajuste. Com relação aos vencimentos dos contratos, em 2026 vão se vencer aqui 20% dos contratos
e em 2029, 51% dos contratos vão se vencer. Então, vamos ver aqui o que é que os gestores eles vão fazer para manter esses inquilinos nos imóveis, né, após esse vencimento. O prazo médio dos contratos é de 5,8 anos, poderia ser maior, né, aumentando esse percentual de contratos atípicos aqui, esse número ele com certeza aumenta. Com relação à sua vacância, ele está hoje com 1,8%, mas nesse mês de agosto o fundo ele alugou aqui um módulo de um dos seus galpões e com isso a sua vacância ela reduziu para 1,6%. É a menor vacância dos últimos 12 meses, então está muito tranquilo com relação a isso. Com relação à área locável, a Leroy Merlin quem ocupa o maior espaço hoje. Ele é bem diversificado aqui em termos de espaço físico. 20% do fundo está localizado em Pernambuco. Normalmente os galpões logísticos do Nordeste eles ficam mais concentrados em Pernambuco mesmo, principalmente no município aqui de Cabo de Santo Agostinho. O HGLG11, o próprio XPLG11, entre outros fundos imobiliários de logística, eles possuem galpões lá nesse município. E isso acontece porque Cabo de Santo Agostinho é uma localidade central no Nordeste. Isso facilita o escoamento de mercadorias para todas as principais capitais. Tem até uma imagem aqui que ilustra bem isso aqui, essa imagem aqui, Por essa imagem dá para a gente ver que Cabo de Santo Agostinho ela fica localizada aqui no centro de toda essa extensão costeira aqui do Nordeste. Normalmente as capitais do Nordeste elas ficam na região costeira e as capitais do Nordeste são as cidades economicamente mais ativas dos seus estados e normalmente são onde essas empresas que demandam esses espaços nos galpões logísticos estão localizadas. Então Cabo de Santo Agostinho seria a cidade perfeita em termos de distância para cada uma dessas capitais. Mas voltando aqui, 20% do fundo fica localizado aqui em Pernambuco, 7% fica localizado em Minas Gerais, 12,9% estão no Rio de Janeiro, 40,7% estão em São Paulo, 5,7% em Santa Catarina e 13,7% no Rio Grande do Sul. Bem, esses são os imóveis do fundo. São imóveis novos, imóveis de excelente qualidade e também de ótima localização. Alguns desses imóveis aqui possuem até algumas certificações, né? São certificações ambientais e certificações de ESG, que são certificações relacionadas à gestão desse fundo imobiliário. Essa questão aqui de imóveis é um dos pontos mais fortes desse fundo. Mas embora esse fundo ele tenha apresentado aqui bons indicadores e ele tenha bons imóveis em seu portfólio, ele tem apresentado aqui uma rentabilidade cada vez mais limitada. Se a gente observar aqui por essa linha azul nesse gráfico, nessa linha azul mais claro aqui, a gente pode ver que a cota desse fundo no mercado secundário, ela vem caindo em relação à linha aqui do IFIX, que é o índice que traz o grupo dos fundos imobiliários com maior negociação na bolsa. A valorização da cota do XPLG11, somada aos rendimentos que ele entrega todos os meses, ainda não consegue superar a linha do IFIX, como a gente consegue ver aqui por essa linha azul mais escuro, que está abaixo aqui da linha do IFIX. Então, isso mostra que com relação a gerar rentabilidade, o XPLG11 ele não está conseguindo superar a média dos principais fundos do mercado. E com isso ele está ficando para trás com relação aos seus concorrentes. Se a gente olhar aqui o fluxo financeiro na distribuição de rendimentos desse mês de agosto, nós vemos que o fundo ele gerou de receitas R$ 24.808.060, sendo que R$ 22.371.776 foram de aluguéis. Seu lucro imobiliário foi zero nesse mês de agosto. Os fundos imobiliários da sua carteira geraram aqui R$ 594.529. Ele vendeu alguns fundos aqui que gerou R$ 337.926 e a renda fixa, somado ao LCI, geraram R$ 1.503.829. De despesas totais, esse fundo teve nesse mês de agosto R$ 4.626.808, sendo de despesas imobiliárias, despesas operacionais e despesas financeiras. Então, subtraindo aqui do resultado as despesas do fundo nesse mês de agosto, o fundo teve de resultado líquido o valor de R$ 20.181.253 e distribuiu nesse mês de agosto R$ 23.098.322, o que dá aqui 78 centavos por cota. Então veja que ele gerou 68 centavos por cota nesse mês de agosto, mas ele entregou aos seus cotistas 78 centavos por cota, ou seja, ele usou dinheiro aqui das suas reservas.
No mês passado, ele gerou R$ 1,22 por cota e distribuiu 78 centavos. E nos meses aqui de maio e junho, ele também gerou mais do que distribuiu. Mas aí fica a pergunta, né? De onde está vindo esse dinheiro que está fazendo com que o XPLG11 tenha esses picos de resultado? Ó, se a gente der uma olhada aqui no fluxo financeiro, em lucros imobiliários, nós podemos ver aqui que nesse mês de agosto está zerado. Mas no mês de maio, então eu vou pegar aqui ó, a distribuição financeira no mês de maio. Se a gente abrir aqui o relatório gerencial de maio, nós podemos ver aqui ó, que ele gerou R$ 17.334.189 de lucros imobiliários. Isso em maio, que foi o ganho de capital gerado por essa venda aqui desse imóvel do seu portfólio. Se a gente ver aqui ó, nos comentários do gestor, na seção de comentários do gestor, nós vemos que o fundo ele vendeu 49% desse imóvel chamado Cislog Galeão. Esse imóvel está localizado aqui no Rio de Janeiro e ele foi vendido para o HGLG11. Esse imóvel ele foi vendido pelo valor de R$ 88.300.000 e de ganho o XPLG11 embolsou aqui 17,3 milhões, ou seja, 59 centavos por cota. E essa venda aqui ela fez com que o fundo gerasse R$ 1,23 por cota. Distribuísse os 78 centavos. Então ele criou essa reserva aqui, ó, mas essa reserva ela foi criada a partir dessa negociação desse imóvel. Então esse patamar de distribuição aqui, esse patamar de resultado de R$ 1,23 por cota, ele não é sustentável. Olhando aqui agora para o mês de junho, o fundo ele anuncia que concluiu uma manobra que eles iniciaram lá no mês de maio, uma manobra de estruturação para antecipação de ganho de capital. Esse ganho de capital, o XPLG11, ele ia ter acesso nos próximos meses, né, ia ter acesso a esse dinheiro mais para frente, mas a XP, visando né, esse valor para manter o seu patamar de distribuição, adiantou esse ganho de capital aqui, que é de 22,6 milhões de reais, sendo que 41% desses 22 milhões eles foram entregues no mês de junho e os outros 59% restantes foram entregues no mês de julho. 59% restante aqui desse valor de 22 milhões, conforme fato relevante divulgado aqui pelo XPLG11. Então quando a gente vê aqui ó, no fluxo financeiro de junho, pegar o relatório gerencial aqui de junho, a gente vê o fluxo financeiro aqui, ó, tem 9.060.730 que representam justamente aqui ó, de 40% a 41% desses 22 milhões. E os outros 59% restantes desse valor adiantado pelo XPLG estão aqui no fluxo financeiro do mês de julho, conforme a gente vê aqui ó, no relatório gerencial de julho. Então a gente volta agora para o relatório gerencial de agosto e a gente vê aqui ó, que o lucro imobiliário do mês de agosto está zerado, o fundo ele gerou 68 centavos por cota, mas ele conseguiu manter o seu patamar de distribuição aqui de 78 centavos. Então de onde vem o valor de reserva para completar esses 78 centavos no mês de agosto? Agora a gente já sabe. Vieram dos fluxos financeiros, tanto da venda do galpão lá, do Cislog Galeão, para o fundo HGLG11, quanto dessa manobra de antecipação de capital que o XPLG11 fez aqui, concluiu aqui no mês de junho. Aí a pergunta que fica é, até quando isso vai se manter? Esse patamar de distribuição de 78 centavos, ele é sustentável? Até quando? O fundo vai precisar ficar fazendo vendas de imóveis para manter esse patamar de distribuição? Então a gente segue acompanhando aqui para ver né, as próximas movimentações aqui dos gestores. O XPLG11 anunciou uma emissão de cotas no mês de junho. Eles estavam buscando captar aqui 280 milhões de reais. E no exercício do direito de preferência, que é a primeira etapa de captação em uma emissão de cotas, o fundo acabou captando aqui apenas R$1.336.000. Óbvio, né? Quem vai deixar de investir R$102, que é o valor da cota no mercado secundário hoje, para investir esse valor aqui não faz sentido, né? Então eu acredito até que essa emissão de cotas aqui ela vai flopar. A gente segue acompanhando aqui para ver no que vai dar. Rapaziada, com relação ao que você deve fazer assim que você vender um ativo de renda variável, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, seja um ETF, qualquer ativo de renda variável, eu vou deixar um link, vai ser o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo está bem completo. Eu te mostro na tela do meu celular exatamente o que você deve fazer. Se você ficar com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou gravar um short te explicando, tentando tirar a sua dúvida, beleza? Então basicamente foi isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você concorda ou discorda de algum ponto que eu falei aqui,
Deixa aqui nos comentários para a gente fomentar essa discussão e a gente criar essa massa crítica em torno do XPLG11. Se você possui cotas desse fundo, deixa aqui nos comentários o que você acha desse fundo, se você pretende manter ele na carteira, se você pretende se desfazer, se você está aportando nele e ainda confia no fundo. Deixa aqui nos comentários sua experiência com ele. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, comenta e compartilha. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!